A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene. Estarei trazendo a lição de número 8 aos adolescentes de 13 e 14 anos. O tema da lição de hoje é: a santidade não saiu de moda. O texto bíblico se encontra em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 1 ao 7. O destaque de hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que está aqui. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Será que é para ser dedicado só um pouquinho? Não, é completamente dedicado a Ele. Objetivos de hoje: mostrar que ser santo não é uma opção para os cristãos, mas um mandamento. Destacar o interesse de Deus em nossa santificação. E explicar que o ficar não tem nada a ver com o jovem cristão. Antes de começar a lição, quero agradecer a cada um que tem dado like, que tem se inscrito no canal, que tem aí compartilhado, que tem levado essa semente até os confins da terra, que tem ajudado e ser um evangelizador como cada um de nós que estamos buscando levar essa semente que é a palavra de Deus. Fui chamado para ser santo. Santidade, ser santo, será que é algo que as pessoas querem hoje? Deus, no Antigo Testamento, convocou o povo para ser santo, seu povo escolhido, que fala lá em Levítico 11. E no Novo Testamento não é diferente. Deus diz aos irmãos da cidade de Tessalonicenses que a vontade dele para a vida de todo o seu povo ali é que sejam santificados. Portanto, hoje, para nós, precisa ser o mesmo chamado, não é diferente. Para nós, devemos atender o seu chamado em viver uma vida santa através de nossas atitudes e ações diárias. Não é um pouquinho, hoje eu faço, amanhã eu não faço mais. É todo o momento. Ser santo não é uma opção, uma moda passageira, algo que eu uso e amanhã eu não quero mais, deixo de usar. E sim, um compromisso de vida diária, todo momento, todo o tempo. No Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus não pede ao Pai para que tirasse os seus discípulos do mundo, mas ele pede ao Pai que nos livre do maligno. Ele não pede que venha tirar os discípulos, e sim que sejamos livrados do maligno. Isso significa o quê? Significa que ser santo não é se isolar do mundo, fugir. Agora eu sou santo, eu vou fugir de todas as pessoas que estão em pecado. Fugir do mundo para preservar minha santidade, para não deixar de ser santo, e nem continuar, nem se acostumar com o mundo para continuar a ser santo, e nem tampouco se conformar com esse mundo, achando que você ficando longe do mundo, você vai continuar a ser santo. Não, santo é alguém santificado, ser colocado à parte. É isso que significa ser santo. Santo é puro, né? Santificado é ser colocado à parte, se separar, deixar separado. Separado do quê? Do mal. Separado do maligno, separado do pecado, do que não agrada a Deus. Isso é se santificar. Jesus nos chama para viver no mundo, não copiando o mundo para ganhar mais pessoas. Não, não é copiando o mundo que nós vamos ganhar mais pessoas para Cristo. Não é dessa forma. Ele, afinal, Jesus não morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para comprar pessoas perfeitas. Não. Não foi para comprar os perfeitos, e sim para perdoar quem? Os pecadores. E torná-los santos. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, foge do pecado, esse foi chamado, esse Jesus torna santo. Através do quê? Do dia a dia. Santificado dia a dia. Você somos chamados a ser santo. Então, seja santo, porque o Senhor, Ele é santo. Então, se nós somos chamados a ser santo, por que continuar em pecado?
Então precisamos fazer a vontade de Deus, que é que nós venhamos a ver o Senhor, e sem santificação jamais veremos ao Senhor. O que é santificação? Santificação é uma pessoa que aceitou Jesus, ela não conhecia Jesus, ela aceitou Jesus, e aí a partir daquele momento ela vai aprender dia a dia, e ali ela vai se separar de tudo aquilo que não agradava a Deus. Isso é santificação, colocar ao lado, né? Se separar do que não agrada a Deus. Ser santificado é ser separado do mal, em todas as suas formas, até a volta de Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo, ela não cessa, ela é contínua. Ela não só nos purifica, mas também nos ajuda a evitar o pecado. É dessa forma. Então, para estar explicando o que nós podemos fazer, o que você pode estar fazendo no decorrer da lição, para explicar a santificação, aí você vai precisar. Eu coloquei essa jarra aqui para estar mostrando para você depois. Você vai precisar de uma jarra, né, alguns copos transparentes com água, que eu coloquei nesses copos o processo, né, dia a dia, que nós vamos fazendo dia a dia para nos tornar santo. Colocar embaixo de alguma coisa para que não venha a molhar, nem derramar em alguma coisa. E um copinho pequeno com café, que isso aqui vai significar o pecado. E aí, para estar explicando o que é santificação, é fácil se santificar? Não. É algo que aceitou a Jesus e pronto, se santificou? Não. Nós aceitamos a Jesus, foi-nos apresentado Jesus. E aí, imagina, o café é o pecado, nós somos a jarra, está aqui. E aí o que vai acontecer? Aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, e aí começa o processo contínuo de santificação. Obedecer a Deus. Você pode estar pedindo para cada um deles estar colocando os copinhos, né, de água, e eu coloquei aqui alguns copinhos, mas vai precisar de mais. Ler a Bíblia, isso é contínuo, nós precisamos conhecer a Deus e conhecermos Ele através da leitura da sua palavra. E só é ler? Não, não é somente ler. Precisamos fazer jejum, precisamos estar em oração. Só preciso fazer uma única oração? Todos os dias, todo momento, precisamos apresentar nossas queixas ao Senhor em oração, agradecimento, ler a Bíblia, falar e viver a verdade. Será que eu só preciso falar que algo é a verdade, que algo é certo? Não, preciso viver. Evangelizar, falar do amor de Deus e sua justiça, anunciar esse Cristo que nós conhecemos. Perdoar, é um processo que ele vai por muito tempo, ele vai passando. Isso aí, o perdão é de cá. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai trabalhando no coração da pessoa. Ela pode falar, perdoa você, mas tem certas coisas que é o tempo que vai trabalhando nos nossos corações. E aí vamos colocando os copos. Significa o quê? Que realmente é um processo longo. Se santificar é um processo longo. Amar ao próximo, será que eu preciso amar o próximo só uma vez? Ou eu preciso amar só aquele que me ama? Não, eu preciso amar também o meu inimigo. É isso que a Bíblia diz. Preciso amar também o meu inimigo. Confiar em Deus, nas dificuldades, precisamos sempre estar confiando em Deus. Afastar-se do pecado, fugir do pecado. Isso é todo momento. E o que nós podemos estar fazendo? No decorrer da lição, explicando a lição, nós podemos estar pedindo para eles ir enchendo os copinhos e colocando até terminar a lição, e a gente vai estar vendo qual que foi o resultado. Isso aí é para explicar que o processo de santificação é contínuo, é dia a dia e vai até a volta de Jesus. Ficar, podemos entrar. Será que se eu ficar com... não fui chamado para ficar. Entrar aqui no assunto. Ficar. Será que é algo de um cristão? Ficar com um, com o outro, beijar esse, apenas beijei esse, aquele. Será que isso é algo para o cristão? Será que o adolescente tem que praticar o que o mundo pratica?
Não. Se você praticar esse processo de santificação, ali vai parar. Infelizmente, você vai fazer o quê? Continuar se sujando cada vez mais com o pecado. Ficar, em nossa cultura teen, pode ser entendido como um ato de descompromisso entre duas pessoas. Se beijar, ficar uma noite com um ou outro, é algo que sem nenhum interesse, manter vínculo emotivo duradouro. Será que você gostaria que fizesse isso com você? O conselho que Jesus nos dá e dá aos discípulos vale perfeitamente para a ocasião. Façam aos outros o que queriam que eles façam a vocês. Ninguém gostaria de ser tratado como objeto descartável ou como um animal irracional e insensível. Somos seres humanos dotados de capacidade para pensar, sentir e escolher. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo. O ser humano não nasceu para ser usado, mas para ser amado. Ficar não é uma atitude de quem serve a Deus e tem compromisso com o reino de Deus. A vontade de Deus é que nós se separamos do pecado, que nós venhamos a ter comunhão novamente com Ele. Se continuar fazendo o que o mundo faz, imitando o mundo, achando que dessa forma você vai estar fazendo diferença, não, você vai estar sendo igual a eles e não vai estar fazendo diferença nenhuma. Quando Deus fala que a vontade dele é que nós nos santifiquemos, é que ali no lugar, através do nosso testemunho, vamos chamar a atenção de outros e trazer outros a Cristo através do nosso testemunho. E aí, eu coloquei esse outro aqui, ó, para estar dando exemplo. Aqui é o processo quando começou, o processo de santificação. E depois de um tempo, olha a diferença que dá. Já dá uma grande diferença. Uma grande diferença significa o quê? Que o processo, ele é todos os dias. Ele vai dia a dia até a volta de Cristo. E isso não é algo que eu começo hoje e paro amanhã. Para concluir, que a carta de hoje é 1 Tessalonicense, eu vou estar lendo aqui, como de costume, um resumo. A carta foi escrita aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Na igreja de Tessalônica havia um mal entendido sobre o retorno de Cristo. Paulo desejava esclarecê-los em sua carta. Ele também a escreve como instrução a uma vida santa. Paulo relembra aos tessalonicenses de que a perseguição que estavam recebendo seus concidadãos, os judeus, que rejeitaram o Messias, é a mesma que os profetas do Antigo Testamento sofreram. Um recado para nós hoje é: sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa é a ordenança para todos e não existe meio termo. Portanto, se a santificação é um processo contínuo, isso não significa que devemos continuar pecando. Afinal de contas, viver para agradar a Deus é uma prioridade para todo o cristão. Tem que ser uma prioridade para todo o cristão. Eu quero agradecer a cada um, quero agradecer você que tem aí levado essa semente, quero agradecer a você que tem compartilhado, que tem dado like, que tem se inscrito no canal. Em nome de Jesus eu agradeço a você. Amém.